Como faço para diminuir os treinos perto da prova? Quando? Quando começa a diminuir? Não sei, meio interpretativo, mas eu vou responder quando começa a diminuir, né, os treinos. E, na verdade, o que é treino? O que são diminuir os treinos, né? Diminuir treinos, diminuir o volume dos treinos ou diminuir a intensidade dos treinos. Então, existem algumas respostas que eu posso dar com relação a isso. E como eu falei no início, existem algumas dúvidas que são frequentes. E essa, às vezes, está relacionada dentro de algumas dúvidas frequentes que o pessoal me pergunta, que é, eu não sei quando que eu começo a fazer aquele microciclo mais, que eu vou reduzindo o volume. Eu não sei quando que eu começo a diminuir a carga, porque ele vai fazer o tempo, quer fazer tempo na prova. Então, eu tirei uma relação dessa pergunta, né, feita aqui, ó, como faço para diminuir os treinos perto da prova, quando, né, ou seja, quando faço para diminuir, talvez, com relação a essas outras perguntas. E é o seguinte, tudo depende se essa é uma prova-alvo, se essa só é uma prova secundária, se é uma prova primária, passando ali ainda na fase de preparação, nem é um período competitivo. Aí, teoricamente, às vezes nem diminui. Às vezes você nem utiliza o microciclo de competição. A competição, ela faz parte do processo de preparação. Se é uma prova muito fora da curva, relacionado àquilo que o seu atleta quer. Por exemplo, se o seu atleta ele quer realizar uma prova de 42 quilômetros, ele quer fazer uma prova de 42 quilômetros, e aí, o que acontece? Ele tem todo o treinamento dele, toda a programação, toda a evolução para alcançar esse resultado nesses 42 quilômetros. Vamos pensar que daqui 6 meses. Daqui 6 meses ele quer fazer essa prova de 42, ele começou a preparação agora. Daqui um mês, não, daqui 45 dias, aproximadamente, tem uma prova de 5 quilômetros na cidade, uma prova tradicional, uma prova rústica. O que ele vai fazer? Ele vai se inscrever para essa prova. Por quê? Porque todo mundo vai. Às vezes o seu grupo inteiro vai. Às vezes é uma prova marcante, a única na cidade. Vamos pensar assim, uma cidade pequena, a única na cidade. 5 quilômetros. 5 quilômetros não é um treino longo para ele, né? 5 quilômetros, talvez ele pode até fazer esse treino em tiros. Mas se ele está treinando para maratona, nem um intervalado extensivo, né, seria viável, porque 5 km seria uma série só. Então, permito que o atleta faça essa prova de 5 km e não altero a programação. Por quê? Porque o objetivo não é com que ele colete resultados positivos dentro dessa prova. Ah, mas ele vai querer correr bem. Eu sei que vai. Eu sei que vai. E vai? Não vai. Pode ser que até corra. Mas qual é o objetivo dele? Não é maratona? Então ele vai treinar para maratona. E isso é normal, acontece, tá? Eu já tive muitos alunos que meu objetivo é fazer uma prova de montanha casca grossa de 35K em tal data. E chega, de repente, em algum momento ali, que está treinando só treinos de subidas, descidas, terrenos com deslocamento, e de repente chega, vai pintar uma meia maratona ali, um 10K, e eu queria bater meu recorde pessoal na rua. Não vai acontecer, não vai acontecer. Né? E é normal que, às vezes, muitos dos seus alunos eles não têm essa percepção, né, de foco, né, de definir um único objetivo. Então, aquela prova, eu vou permitir que aquele atleta faça aquela prova. Se eu não conseguir entrar na cabeça dele, né, utilizar gatilhos para que ele não realize a prova, ele está convicto de que ele vai fazer aquela prova, tudo bem, eu deixo fazer a prova, só que eu não altero a programação. Eu não diminuo treinos. Eu não diminuo a carga, não diminuo o volume, não diminuo a intensidade, não diminuo nada. Eu mantenho o mesmo programa, o mesmo processo de treinamento. Eu posso, talvez, eliminar o longo. Ah, mas ele teria um longo de 27 quilômetros naquele fim de semana. E ele vai fazer a prova de 5, ele não pode fazer o 27 mais os 5? Eu elimino o longo. Por que eu elimino? Porque é o seguinte, ele vai executar uma potência ali, né, naquele 5K. Pode ser que ele vá muito travado, musculatura pesada. Então, a probabilidade de eu ter uma lesão numa prova que nem é primária, nem é secundária ali, é muito grande. Então, eu elimino o longo naquela semana, mas mantenho o restante dos treinos, os intensos, contínuos, tudo, e deixo fazer a prova. Beleza. E não mudei nada da prova. Não mudei nada da programação. Não diminuí treinos. Já se for uma prova que pertence ao calendário para alcançar o resultado, aí sim eu vou fazer um trabalhinho de redução de volume e
e intensidade, os dois, tá? Aliás, depende. Se for uma prova primária, eu só reduzo o volume e começo a aumentar a intensidade para que ele colete primeiro resultado positivo dentro daquela programação gradativa. Bom, vamos lá, talvez eu falei um pouquinho complicado. Seguinte, vamos pensar que esse atleta vai fazer o mesmo 42 quilômetros e ele tem um 21 quilômetros no meio do caminho. Durante essa programação, vamos pensar que ele tem mais tempo, 8 meses de preparação. Dá tempo dele fazer 2 provas de 21. E essa prova agora é um primeiro 21. O que eu vou fazer? Bom, eu vou diminuir um pouquinho o volume, vou começar a aumentar a intensidade, porque ele saiu recentemente da preparação, ele está pesado, mas para ele não ter um resultado, vamos dizer, um fiasco na primeira prova dele. Então, eu diminuo o volume, faltando 15 dias da prova. Aliás, uma prova primária, diminuo o volume somente na última semana, só na semana que ele vai fazer a prova mesmo, dou um descanso ali para a musculatura, para que ele execute uma boa prova. Já se for uma prova principal, eu vou diminuir o volume, né? Aliás, uma secundária, eu vou diminuir o volume e vou aumentar a intensidade nessa reta final, mas vou diminuir muito o volume, tá? E aumentar a intensidade para que ele já sinta que, opa, tô mais leve, tô correndo mais rápido. Já, se for uma prova principal, já o 42, nos últimos 15 dias, eu diminuo tanto o volume quanto a intensidade. Aí eu diminuo os dois. Aí é uma fase só de manutenção, é uma fase só de manter tudo aquilo que já teve de ganho, baixar um pouquinho as substâncias que vão prejudicar o desempenho dele, né? Porque vai ter um acúmulo de substâncias ali prejudiciais na musculatura, no coração. Um grande exemplo que a gente tem é a creatina quinase, tá? Além do acúmulo de lactato, dentre outros detalhes. Para isso, eu tenho que diminuir tanto o volume quanto a intensidade para a prova principal. Então, para a prova principal, eu faço dessa forma. Então, eu posso colocar um micro de recuperação, um micro pré-competitivo ali, ou um micro competitivo, tá? E, ou seja, aí ele vai executar a prova com qualidade. Ou seja, não existe vamos dizer, um padrão, né? Vai ter prova, tem que diminuir volume e intensidade de 15 dias antes. Depende de como que é essa prova. O que essa prova está pertencendo à periodização? Né? Ela está pertencendo? Se ela não estiver pertencendo, ignoro, deixo ela acontecer, mas eu não diminuo nada porque o foco é lá na frente. Se for uma primária, então eu só vou dar uma reduzida ali de volume, né? Se for uma secundária ali, já reduzo o volume, mas aumenta um pouquinho a intensidade. E se for principal, eu reduzo os dois, tá? Então, essa talvez seria a resposta mais adequada a esse tipo de pergunta, quando faz a pergunta, quando diminui os treinos? Pode ser volume, intensidade, carga, né? E quando, né? Então, já respondido o quando também.